noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Saúde em Debate, trazendo informações de saúde para vocês. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui, à equipe da TV Cidade, ao Claude, que é nosso novo cameraman, e a todos vocês. Hoje eu trouxe para vocês um assunto também muito controvertido, que é a psiquiatria infantil. Meu Deus, criança tem problema psiquiátrico? Tem, gente. Desde a infância a gente pode ter crianças com problemas psiquiátricos, sim. E muitas vezes problemas psiquiátricos que, se tratados desde pequenininho, a criança vai ter muito menos comprometimento, né? Nós vamos pincelar, eu vou tentar pincelar aqui para vocês o que existe de mais importante dentro das questões voltadas para a psiquiatria infantil. A psiquiatria infantil, ela pode ser vista como um ramo da psiquiatria, né, voltada para crianças, em que, normalmente, as patologias podem aparecer antes do nascimento, as causas dessas patologias, durante o trabalho de parto do nascimento e posteriormente ao trabalho de parto, enfim, né, no desenvolvimento da criança. Quais que seriam, então, as causas, né, antes da criança nascer? Causas genéticas, né? Então, nós podemos ter, às vezes, crianças que apresentam síndromes genéticas, né, e aí são incontáveis as síndromes genéticas que podem aparecer. E a mãe, muitas vezes, quer dizer, nem sabe disso, percebe isso só no nascimento, e dependendo da doença genética, às vezes só bem depois do nascimento é que se percebe, né? São as doenças voltadas, por exemplo, síndromes de Down. Síndrome de Down ainda quando nasce já dá para perceber bem, mas síndrome de X frágil, determinadas doenças endocrinológicas que também têm comprometimento mental, como Turner, como Klinefelter, que são doenças genéticas mesmo, e que a criança acaba nascendo com esses problemas, né, ou então, muitas vezes, malformações, né? Essa criança, às vezes, na formação, né, dentro do útero ainda, elas começam a ter uma formação cerebral, e com isso elas têm, então, nascem já comprometidas. Então, tudo isso é um tipo de doença de causa antes do nascimento. As doenças psiquiátricas perinatais, que acontecem próxima do nascimento, tem a ver com o próprio trabalho de parto, ou seja, às vezes partos, né, onde existe falta de ar, anóxia, né, a criança fica com falta de oxigênio durante o parto, ou então crianças que a mãe tem algum problema, como uma eclâmpsia, por exemplo, a mãe acaba tendo algum tipo de problema, a mãe que tem alguma doença, né, que possa estar interferindo também, né, na gestação, o uso de drogas, né, a drogas ainda faz parte da pré-natal, né, antes do nascimento, mas drogas, álcool, né, normalmente também pode causar muito problema nessa criança. Inclusive, tem uma síndrome que se chama síndrome de alcoolismo fetal, que é uma síndrome que a mãe bebe durante a gravidez, né, bebida alcoólica, e essa criança depois ela nasce com um comprometimento muito grande, inclusive com deficiência mental, né, com atraso mental. No nascimento, né, essas crianças também, às vezes, dependendo da condução do parto, se essa criança tem um parto onde faltou oxigênio, ou um parto extremamente complicado e tudo mais, ela pode ter, então, também um atraso mental. Por quê? Porque a gente sabe, né, que as células cerebrais, mediante a falta de oxigênio, elas podem ficar comprometidas. E as pós-natais, né, vão ser praticamente as patologias que os adultos também apresentam. Mas como assim, doutora? Uma criança pode ter depressão? Pode, né? Uma criança pode ter depressão, uma criança pode ter transtorno bipolar, uma criança pode ter uma psicose infantil, né? Que a psicose são aquelas doenças onde a pessoa sai da realidade, né? Onde enxerga, vê pessoas que não existem, conversa com pessoas que não existem. Às vezes a gente dá um desconto que crianças pequenas, às vezes têm amiguinhos imaginários mesmo,
mas dependendo da idade, se isso não desaparece, então é bom procurar auxílio mesmo. Outras doenças, né, como TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, onde a criança tem 1000 rituais, às vezes só aceita, né, tem que ficar lavando a mãozinha o dia inteiro, tem que tomar banho o dia inteiro, fica com rituaizinhos, tem que dar 3 pulinhos, ou tem que chegar e dar 4 abracinhos em alguém, enfim, sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, que a gente também tem que ficar muito atento, né, para que essa criança não tenha uma alteração no desenvolvimento. Por quê? Porque quanto mais rápido, né, nós conseguimos diagnosticar uma doença na infância, mais rápido a gente pode auxiliar essa criança. Tirando os problemas onde existe um atraso mental genético, onde existe um comprometimento cerebral grave, todas as doenças mentais ou psiquiátricas infantis, todas elas têm tratamento e a criança pode se beneficiar muito desse tratamento. Né? Até um tempo atrás existia muito preconceito com relação à psiquiatria infantil. Hoje, graças a Deus e por sorte das crianças, isso já não existe mais. As crianças hoje estão sendo tratadas desde pequenas, né? E com isso elas acabam tendo um desenvolvimento absolutamente normal. Por quê? Porque a doença psiquiátrica infantil, quando não tratada, essa criança tem perdas no seu desenvolvimento. Se nós esperávamos para uma criança de 6 anos escrever, por exemplo, essa criança não vai conseguir se ela tiver uma doença grave, se ela tiver uma depressão grave, se ela tiver um transtorno bipolar. Né? Por quê? Porque ela acaba tendo um comportamento alterado e esse comportamento atrapalha, né, na hora que ela vai adquirir o conhecimento dela. Uma doença muito atual também é o déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes essa criança, né, que a gente sabe, sabidamente, essa criança tem alterações neuronais, né, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue fixar atenção numa atividade na escola. Então ela sai, ela se movimenta, ela anda, ela não para, ela não consegue nunca terminar uma tarefa. E essa criança, se ela tiver um atendimento no tempo certo, se ela tiver uma condução adequada desse tratamento, ela vai ficar praticamente normal, mesmo tendo o problema. Uma coisa muito difícil é os pais aceitarem que a criança tem um problema mental, né? É muito difícil para uma mãezinha, para um pai, falar, nossa, meu filho tem uma depressão infantil, mas tem, né? Quer dizer, infelizmente, às vezes isso aparece na infância, aparece na criança. Da mesma forma que aparece uma diabetes infantil, pode aparecer uma depressão infantil. Né? Às vezes essa criança vai indo bem, de repente ela começa a não querer ir na escola, começa a ficar com medo, começa a chorar demais, fica agressiva, fica irritada, né? Porque muitas vezes a criança, por não ter o pensamento abstrato que tem um adulto, às vezes a tristeza não vem da forma como vem para o adulto. Essa criança às vezes fica agitada, né? Às vezes essa criança ela fica preocupada com coisas que não são de criança. Elas parecem ser adultozinhos, né? Elas ficam preocupadas, às vezes uma criança de 6 anos preocupada com a questão financeira da casa, né? Fica discutindo com os adultos como se fosse um adulto e ela não tem essa desenvoltura mental. E isso, muitas vezes, os pais falam, nossa, essa criança é tão madura. Às vezes não, às vezes ela realmente está com iniciando um quadro de depressão e né, ela está tendo problemas abarcando problemas familiares que nem são apropriados para a idade dela, né, mostrando então aí já uma alteração até da própria condição de criança. Existem crianças que a gente tem que tem transtornos de conduta. Isso é complicado, por quê? Porque são crianças que simplesmente não aceitam não. Quando você fala um não para essas crianças, elas brigam, batem, agridem a mãe, agridem o pai, agridem o professor, agridem o diretor de escola, quebram a sala toda. Enfim, os pais ficam desesperados porque eles não conseguem colocar limite nessa criança. Uma coisa muito importante, gente, com criança, é a gente saber que toda criança tem que ter limite, né? O limite é
importantíssimo para a criança. Muitos pais, às vezes, não compreendem isso e têm, assim, uma elasticidade muito grande com relação a regras. E a regra, ela não pode ser nem 8 nem 80, ela não pode ser muito rígida e ela não pode ser muito flexível. Por quê? Porque a criança precisa saber até onde ela pode ir, ela tem que saber o limite social, até onde ela pode se integrar socialmente ou não. Né? Uma criança que não aceita um não, né? Ou que você presenteia com brinquedo, ela arrebenta o brinquedo inteiro, não, deixa que eu compro outro. Quer dizer, é esquisito, não pode. Né? Ela tem que ter a noção do cuidado dela, o cuidado das coisas dela, o cuidado da família, ela tem que respeitar, ela tem que ter respeito pelo mais velho, ela tem que respeitar as pessoas. E isso se ensina em casa. Né? Desde pequenininho, os pais, às vezes a criança faz alguma coisa sabidamente fora daquele contexto e os pais acobertam, né? Quer dizer, deixam fazer, ficam quietos. E a gente compreende até que pode fazer parte de um amor muito grande, mas isso não é bom para a criança. A criança precisa de limite. A criança necessita do limite, que é para ela sobreviver na sociedade, né? Muitas vezes, algumas crianças, como eu disse, que têm problemas mentais graves, elas realmente vão ter que ter tratamento. E muitas vezes esse tratamento não é só com um psiquiatra. Ela tem que ter tratamento com psiquiatra. Hoje em dia, inclusive, sempre o tratamento é conjunto psiquiatra, com psicólogos, com assistentes sociais quando existe necessidade de ter uma intervenção familiar. Crianças também muitas vezes precisam de terapia ocupacional, muitas vezes precisam de ecoterapia, algumas precisam de fisioterapia, quando existe um comprometimento genético que às vezes envolve o corpo também. Então, normalmente o tratamento de criança é multidisciplinar. Algumas doenças são muito tranquilas de se tratar e a criança rapidamente já se recupera e acompanha, né, a idade dela, e algumas não. Algumas são mais complicadas e algumas vai exigir da mãe, dos familiares, uma atenção durante a vida inteira. Né? Aí vai depender realmente do comprometimento dessa criança. O que a gente precisa ter em mente é que quanto mais cedo a gente diagnostica a doença infantil, o transtorno psiquiátrico infantil, mais rapidamente a gente pode intervir e menos perda essa criança pode ter. Muitas vezes a escola é parceira, a escola percebe. Né? É muito importante as professoras nesse contexto, porque as professoras, como elas estão muito ligadas em muitas crianças, às vezes elas têm um olhar mais ela consegue perceber mais rápido que aquela criança não está atendendo as mesmas atividades que as outras, ela não está conseguindo, né, se expressar. Então isso ela acaba avisando os pais, e os pais muitas vezes chegam até os psiquiatras infantis exatamente com essa condição, né, de que ela está diferente das outras crianças no desenvolvimento. E a partir de então a gente começa a tratar. Nem toda escola está preparada para criança doente. Algumas crianças que têm um comprometimento muito grande, né, que são muito especiais, essas precisam realmente de professores auxiliares em sala de aula, né, e algumas delas vão precisar, né, dependendo do quadro, como um autismo, alguma coisa que seja de uma seriedade maior em termos de comprometimento, ela vai precisar inclusive de auxílio externo. Né, e às vezes até escola especial, quando disponível na região que a pessoa tem. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que tirar e de uma vez por todas é o medo da medicação. Né? Muitas vezes os pais têm tanto medo de dar um antidepressivo para uma criança, um remédio que vai ajudar ela a melhorar o comportamento dela, que o medo de dar o remédio acaba sendo pior do que a própria doença. Né? E essa criança não se desenvolve, não aprende, não acompanha as outras crianças, não consegue fazer amigos na escola, que às vezes 8, 9 anos a interação social é muito importante, né, para a criança, ela acaba fazendo muitos amigos, ela aprende a se relacionar com os outros, ela acaba tendo uma formação da personalidade dela, inclusive como espelho dos outros, ela acaba não tendo isso porque a doença às vezes não permite.
E às vezes não permite porque os pais têm medo, né, da medicação. Hoje em dia a medicação não tem nenhum tipo de risco, né, não existe risco em se medicar, enfim, a gente trata milhares de crianças aí, não existe risco. Os medicamentos são muito seguros, né, não tem qualquer efeito colateral quando bem medicado, quando bem ministrado. A gente pode ter em mente que essa criança não vai precisar tomar remédio a vida inteira, o remédio não vicia, né? E ela vai ter um acompanhamento que não é só com psiquiatra, né? Então os pais não precisam ter medo. E isso é muito importante para que essa criança, para a gente tratar. É uma doença. Doença psiquiátrica existe, né? Ela não é uma ficção, ela realmente existe. E é muito importante que a gente tenha isso muito bem conhecido para que a gente possa ajudar essa criança, né? E o meu recado de hoje é esse, né? E eu peço para vocês que qualquer dúvida, né, entre em contato com a TV Cidade para que a gente possa esclarecer as dúvidas, para que a gente possa trazer outras informações que vocês precisarem. E agradeço a Deus, né, por estar aqui, a equipe da TV Cidade. Até semana que vem. Beijo.